A liberdade do ser, responsabilidade quântica. Como poderá a vida respeitar o determinismo exteriormente e, no entanto, agir em liberdade interiormente? Talvez compreendemos isso melhor algum dia. Teilhard de Chardin. Recentemente, houve tremenda comoção nos jornais ingleses em torno da clemência atribuída a um homem casado que havia estuprado a enteada de 8 anos, enquanto sua mulher estava nos últimos meses de gravidez. Segundo o juiz, que concebeu liberdade a esse homem, seu comportamento era compreensível, dada a frustração que ele deve ter sentido diante do desinteresse temporário da esposa pelas relações sexuais normais. Ele não foi considerado responsável por seus atos. Os clamores de indignação que se seguiram ao julgamento demonstraram que a opinião pública discordava claramente dessa decisão. A maioria das pessoas, ou ao menos a maioria daqueles que expressaram sua opinião, achava que o homem deveria ter sido capaz de controlar seus impulsos e, consequentemente, deveria assumir plena responsabilidade por seu comportamento, que não só era ilegal como também moralmente repugnante. Por fim, o tribunal acabou concordando e o homem foi mandado para a prisão. O caso provocou tanta inquietação pública porque as questões em jogo iam muito além da culpabilidade de um único padrasto inglês odioso, ou mesmo da questão dos padrastos em geral. Este caso tocou o ponto nevrálgico de muitos de nós em relação ao grau de nossa liberdade para agir ou não agir como quisermos e ao grau de responsabilidade que deveríamos assumir em consequência disso. Tais questões, embora digam respeito ao cerne de nosso significado enquanto seres humanos, têm ficado à margem ou fora do alcance de nossos melhores raciocínios. Certamente nós nos experimentamos e aos outros como livres, organizando tanto nossos sentimentos quanto nossos negócios segundo esta noção. Toda a ideia do comportamento voluntário e da própria volição, ou da vontade em si, decorre disso, como também, evidentemente, o conceito de espontaneidade de toda uma panóplia de sentimentos, abarcando coisas como admiração e espanto, orgulho e vergonha. Quer pensemos em exemplos triviais como a liberdade de erguer um braço ou de nos levantarmos de uma cadeira sempre que quisermos, ou de decisões mais importantes como escolher com quem casar ou que carreira seguir, se ficamos mais tempo com as crianças ou se seremos fiéis a algum outro compromisso. Em todos estes casos temos a sensação de que depende de nós o que queremos fazer. Em todos os casos temos a sensação de ter escolhido ou decidido livremente e que devemos aceitar a responsabilidade por essas escolhas e decisões. Elogio e culpa são distribuídos de acordo com elas. No entanto, tais experiências de liberdade estão, e muitas vezes estiveram, em briga com quaisquer argumentos que possamos usar para defendê-las ou justificá-las. Como acontece com boa parte de nossa experiência, é difícil argumentar racionalmente sobre aquilo que sabemos intuitivamente, mas, no caso de liberdade e consequente responsabilidade, algum tipo de embasamento racional é tremendamente importante, no mínimo para a ordenação de nossos relacionamentos sociais. Em qualquer sociedade moderna, os relacionamentos sociais estão previstos em lei. Estas, por sua vez, repousam em nossas melhores teses sobre o que é certo e o que é errado fazer e em que medida cada um de nós é capaz ou não de fazê-lo. Se não podemos defender a tese de que somos livres e responsáveis e capazes de discernir entre o certo e o errado, agindo conforme esta decisão, ficamos abertos ao tipo de atitude como é expressa pelo juiz do caso do estupro, ou por boa parte da moderna sociologia e psiquiatria em geral, atitudes fortemente influenciadas pela moderna psicologia da pessoa. Toda a discussão sobre o livre-arbítrio do homem, isto é, nossa liberdade interna, nossa liberdade de ter pensamentos e fazer escolhas, em contraposição àquela liberdade ou restrição que possa advir de condições externas como regimes políticos,
regras familiares ou simplesmente habilidade ou inabilidade física. Tem sido encoberta pelo aspecto natureza humana ou pela ideia do lugar da humanidade no universo. A eficácia ou ineficácia do nosso querer e, na realidade, a questão de se, de fato, temos uma vontade ou não, são tidas como decorrentes daquilo que somos enquanto seres humanos ou do grau de poder de tais seres sobre as próprias ações. Muitas vezes no passado, e hoje com toda a certeza, tais discussões corroboraram alguma forma de determinismo, a visão de que nosso comportamento é de certo modo fixado em alguma esfera fora do nosso controle e que a liberdade, a vontade é uma ilusão, uma impossibilidade. Para os gregos antigos, esse determinismo era expresso como destino. Impotentes diante das violências e insurreições da natureza e ignorando suas causas, viam-se como bonecos de deuses, muitas vezes caprichosos, suas ações humanas pré-fixadas por forças e tramas, além de seu alcance ao controle. Que destino cruel trouxe-me este dever sangrento? É um lamento que ecoa por toda a tragédia grega, e o próprio conceito de tragédia repousa na visão de que certos acontecimentos são inevitáveis, não importa o que façamos. Dado o caráter do herói e a situação, não havia outra alternativa. O trágico é aquilo que não pode ser evitado. E, como disse Aristóteles, a tragédia suscita sentimentos de horror e piedade, mas não de culpa. Igualmente, na tradição cristã, muitos pensadores influentes, especialmente protestantes, estavam convencidos de que nossas decisões e ações não podem ser diferentes do que são. Não podem ser de nenhum modo significativamente livres, porque há um poder divino, ou mesmo um plano divino, operando em tudo o que acontece neste mundo. Devido à bondade de Deus, sua onisciência ou sua onipotência, concluiu-se que tudo o que de fato acontece tinha de acontecer. Como disse Martinho Lutero no século XVI. É, portanto, fundamentalmente necessário e saudável que os cristãos saibam que Deus prevê, projeta e faz todas as coisas conforme sua própria imutável, eterna e infalível vontade. Esta bomba derruba de uma vez por todas o livre-arbítrio, destruindo-o completamente. Outros autores cristãos admitiam uma forma limitada de livre-arbítrio, dizendo que somos livres para procurar a graça de Deus ou para ajudar a garantir que nossas escolhas sejam aquelas que estão de acordo com a sua vontade e não a do demónio. Porém, sem essa graça estamos inteiramente perdidos. Conforme reza a oração de entrada do rito anglicano, Deus nos ajude, posto que não podemos nos ajudar. Se formos honestos, a maioria de nós hoje admitirá ter, à margem do próprio pensamento, resquícios das ideias gregas e cristãs sobre determinismo. Continuamos usando frases como estava destinado a acontecer, foi Deus quem quis assim, ou eu farei se Deus quiser. Mas estas noções de destino ou predestinação divina exercem pouco domínio racional sobre a mente moderna. Estamos hoje submissos à ciência e àquilo que ela pode nos dizer sobre a causa das coisas, incluindo o nosso próprio comportamento. Se duvidamos de nossa capacidade para a liberdade e responsabilidade, é porque nossa ciência nos deu bases para tais dúvidas. Se quisermos transcender tais dúvidas, também para isso, muito provavelmente encontraremos fundamento na ciência. Na verdade, a ciência moderna minou nosso sentido de liberdade em duas frentes: pelo lugar que ela nos concede no universo e pelo modelo que ela nos deu para compreender nossa natureza humana. No universo silencioso e morto de Newton, nós, seres humanos conscientes, não temos nenhum papel a desempenhar e tampouco nenhum poder para conter a marcha de forças cegas e imutáveis. Conforme expressou Bertrand Russell em seu segmento tardio de seu relato profundamente pessimista da luta ascendente do espírito humano, cega ao bem e ao mal, temerária na destruição, a matéria onipotente vai rolando por seu inexorável caminho. Para o próprio Russell, essa impotência humana faz surgir uma fé audaciosa, mas na maioria das pessoas ela conduz à perda de vontade, depressão e desespero, ou a um cruel oportunismo. Que importa o que eu faço? Que decisões tomo?
se no fim dá tudo na mesma? Minha liberdade, se é que tem alguma, perde todo o sentido. Essa perda é exacerbada pelos efeitos colaterais da tecnologia de nossa ciência. Tantos de nós dependem de serviços imensos, impessoais para as necessidades da vida diária, ou então vivemos e trabalhamos em cidades imensas ou conglomerados onde a ação e a escolha individual parecem fazer pouca ou nenhuma diferença para aquilo que acontece à nossa volta. Este é um tema constante na literatura moderna. O senso de ser despido de liberdade que decorre da natureza impessoal e determinista da física clássica nos alicerces de nossa ciência reflete-se no determinismo histórico de Marx e seus seguidores. Há um determinismo imposto de fora, por forças além do nosso controle. Mas o determinismo científico também está dentro da moderna psicologia da pessoa, negando-nos não só a eficácia, como também a realidade da escolha. Ao escrever sua psicologia científica, Freud se dispôs a descobrir na psique humana leis e forças que espelhassem as da física e da química de seu tempo. Se, argumenta ele, toda a atividade mental é resultado de forças mentais inconscientes que são instintivas, biológicas e físicas em sua origem, então a psicologia humana poderia ser formulada em termos das forças interagentes que eram em princípio quantificáveis, sem necessidade de se recorrer a nenhuma ação vital, mental, integrativa, e a psicologia se tornaria uma ciência natural como a física. Resumindo, a psique humana é, pela própria natureza, segundo Freud, escrava e prisioneira de forças inconscientes, além de seu alcance e fora de seu controle. Como comentou um dos seguidores de Freud, tal modelo, se adotado tão literalmente quanto Freud pretendia, levaria à conclusão de que todas as decisões conscientes são estritamente determinadas por forças inconscientes, que todo o ato de decidir é uma ilusão e que a consciência não tem função. Como boa parte da estrutura conceitual de Freud, seu determinismo psíquico não foi plenamente levado a efeito na prática, tendo sido suavizado de modo considerável por muitos de seus seguidores. Ele contribuiu, entretanto, para a formação de uma tendência determinista em boa parte da psiquiatria e da psicoterapia, deixando uma marca formativa tanto na mente académica como na mente popular, levando sérias dúvidas quanto à capacidade humana de escolher livre e responsavelmente. Os filósofos, diz a Enciclopédia da Filosofia, concordam quase que unanimemente que, se o comportamento de um homem é provocado por uma neurose ou compulsão interna sobre as quais ele não exerce nenhum controle e das quais não tem conhecimento, então ele não pode ser moralmente responsabilizado. E, em todo o caso, não é livre, obviamente. Essa noção elementar de que nossa liberdade é limitada pelo poder determinante de forças instintivas inconscientes, logo tornou-se um modelo para dúvidas mais generalizadas sobre a autonomia e a responsabilidade. Nossa atual psicologia da pessoa, tanto como compreendida pelas pessoas comuns como pelos académicos, advogados e juízes, é uma curiosa mistura de ideias deterministas tiradas diretamente da ciência em si ou de um bolo mal digerido dos usos em que Marx e Freud quiseram colocar a ciência. Suas ideias originais de que nossa liberdade é refém do instinto ou da história foram propagadas por sociólogos, psicólogos e estudiosos de toda a sorte, incluindo afirmações de que nosso comportamento é determinado pelo meio ambiente, pela quantidade de dinheiro que temos ou deixamos de ter, por nossas associações, pela mídia ou mesmo pela política governamental. Os vagabundos do West Side Story de Bernstein escarneciam o policial Crank com o refrão: não somos maus, somos carentes. Somos socialmente carentes. Na Inglaterra da Sra. Thatcher, somos aconselhados a ser egoístas e gananciosos porque ela preconiza os valores da livre iniciativa e da competição. O resultado de todas essas alegações é uma menor expectativa do comportamento responsável por parte de indivíduos livres. Isso tem implicações políticas inquestionáveis e já invadiu o nosso sistema legal. O advogado americano
Clarence Darrow foi o primeiro a fazer grande uso da ideia de que os criminosos não conseguem deixar de ser o que são ou fazer o que fazem. Seus brilhantes apartes de defesa raramente traduziam a mínima preocupação em protestar a inocência de seus clientes, baseando-se em alegações de impotência diante de forças além de seu controle. Desde então, muitos advogados vêm utilizando esse tipo de defesa. O exemplo da sentença proferida no caso do estupro, mencionado no início deste capítulo, é apenas uma amostra recente de seu sucesso. Nas últimas décadas, as modalidades de determinismo científico se reforçaram pelo grau em que a imaginação foi excitada pela tecnologia do computador e pelo modelo do cérebro calcado nele. Os computadores não tomam decisões livres que acarretam responsabilidades e eles obedecem a programas. Como disse o vendedor de computadores ao ouvir a reclamação de que o meu processador de textos não havia apagado um dia inteiro, como disse o vendedor de computadores ao ouvir a reclamação de que o meu processador de textos novo havia apagado um dia inteiro do meu trabalho. Não faz sentido dizer que o computador seja culpado. Você fez isso, deve ter cometido algum erro. Mas a existência desse eu que cometeu o erro desnuda todo o erro profundo de se procurar aplicar os princípios do determinismo científico clássico ao comportamento dos seres humanos. Eu sou um agente ativo e não há agentes ativos na física clássica. Há somente leis. Se procuro definir minha condição de individualidade, minha ação, em termos clássicos, caio na armadilha reducionista anteriormente discutida. Eu sou inevitavelmente fragmentada, tornando-me um emaranhado confuso de neurónios, sendo que nenhum deles pode ser responsabilidade por qualquer ação que eu venha a fazer. Ninguém segura o abacaxi. Somente com um modelo quântico da pessoa, no qual a condição de ser um eu surge de um estado quântico coerente, unificador do cérebro, é que pode haver um eu central que comete ou deixa de cometer erros. Isso porque o condensado de Bose-Einstein, que é a base física da consciência, gera um campo elétrico que se estende por uma ampla região e quaisquer padrões, pensamentos, impulsos, no condensado terão uma ação correlata em muitos neurónios do cérebro, influenciando simultaneamente seus potenciais de disparo e fazendo-os agir como se fossem um só. No entanto, mesmo diante de um modelo quântico da ação, sem um modelo similar não clássico de escolha de como o ser exerce sua capacidade de ação, quaisquer erros que este eu cometa estarão isentos de culpa, de responsabilidade. Em termos clássicos, não há objetivo para o exercício da liberdade nem para a consequente responsabilização, não importando qual seja a natureza do ser. Na física clássica chega a ser difícil definir o que se quer dizer com livre. Há modelos de aparentemente aleatoriedade, as condições climáticas, o comportamento de uma rolha boiando na superfície de um mar turbulento, qualquer dos muitos exemplos de imprevisibilidade esmiuçados em Caos, de James Blake, mas estes são exemplos em que a complexidade da corrente da causalidade é tão gigantesca que simplesmente não conseguimos sondá-la. A casualidade em si está sempre presente. Não há, portanto, verdadeiros exemplos de liberdade. Em termos quânticos, porém, é impossível definir o ser humano sem confrontar o significado da liberdade. A consciência, por sua própria natureza de sistema quântico, é um fio de liberdade que corre por nossas vidas o tempo todo. A base física para a liberdade em qualquer sistema quântico é a indeterminação quântica, o facto de que funções de ondas quânticas não podem ser apontadas com precisão, como o gato Schrödinger, que não está vivo nem morto porque, como gato quântico, está simultaneamente vivo e morto. Isto é, ele tem a responsabilidade conjunta de se tornar um dos dois, mas qual das duas possibilidades se realizará é algo totalmente indeterminado. Não há nenhuma lei clássica arrumadinha que me diga que, olhando de um jeito para ele, o matarei e olhando de outro jeito, o salvarei. Tais resultados são estritamente questão de probabilidade. Muitas pessoas imaginaram que essa indeterminação quântica poderia ser relevante na questão do livre-arbítrio do ser humano, mas, sem um modelo quântico sólido da consciência em si, sobre o qual baseá-la, tal compreensão não se desenvolveu. Creio que podemos avançar um pouco mais agora.
Na fronteira dos nossos processos de pensamento somos todos gatos quânticos, funções de ondas quânticas indeterminadas, padrões no condensado de Bose-Einstein do cérebro, contendo variáveis e múltiplos graus de realidade e irrealidade. Se atentarmos levemente para o conteúdo da nossa mente consciente em qualquer momento, percebemos um vago arranjo de múltiplos pensamentos, de pensamentos possíveis. Essas áreas limite da consciência, a penumbra da mente, da qual falam alguns poetas, são mais acessíveis pouco antes de adormecermos, em estados de meditação profunda ou sob a influência de certas drogas, mas estão sempre presentes ali na fronteira de qualquer ato de concentração. Sua realidade está nublada e seu futuro indeterminado, aguardando algum ato de realização. Sem elas não haveria nenhuma base para a multiplicidade de significados poéticos que distingue a poesia da prosa, nem alimento para a fantasia e a imaginação. Freud falou dessas imagens emaranhadas e múltiplas na fronteira da consciência como o processo primário do funcionamento mental ou o pensar mágico que se presta à eliminação da tensão causada pelos anseios conflitantes do instinto através da realização de desejos na imaginação. Mas ele viu o processo primário como surgindo de um estágio primário, pré-lógico, de nosso desenvolvimento mental, como algo que atrapalha a nossa adaptação à realidade e que deve, portanto, ser reprimido ou superado. Em termos quânticos, porém, esta margem obscura e indeterminada de pensamento é a pré-condição necessária de todo o pensamento, pois reflete a origem quântica do nosso pensamento. É a base física da nossa criatividade e da nossa liberdade. Cada ato de concentração é um ato de realização do pensamento. Todos já tiveram experiência de que o processo de concentração traz o colapso da função de onda de uma sobreposição de conjuntos de pensamentos possíveis, embora poucos tenham expressado a coisa dessa forma antes de serem apresentados ao vocabulário quântico. Ao focalizar qualquer pensamento único, aquele pensamento torna-se uma realidade clássica e os outros desaparecem como sombras na noite. Assim, cada ato de concentração expressa uma forma diminuta de liberdade. Nada determina qual dos muitos pensamentos possíveis irei focalizar, pois o próprio eu que focaliza é em si uma função de onda quântica indeterminada. Porém, através do ato de focalizar uma escolha é feita. No ato de observar o gato Schrödinger, eu o mato ou o salvo. Ao observar a minha própria consciência, eu confiro realidade a alguns dos meus pensamentos possíveis ou perco alguns deles. Um exemplo banal poderá ajudar a concretizar um pouco mais a noção da natureza indeterminada da escolha. Se eu me sentir desconfortável depois de ficar aqui, em frente à minha escrivaninha, escrevendo este livro, durante várias horas, talvez me pegue encarando o vazio, a cabeça cheia de imagens, sugerindo que estraçalhe o meu computador, que saia para um passeio, que dê uns pulinhos, que vá de bicicleta até ao campo ou que permaneça aqui, até virar uma estátua. Muito rapidamente vejo todas essas imagens de uma só vez, todas elas vivas, num só momento, como a libertina quântica, que tinha um lar com cada um dos seus amantes simultaneamente. Mas meu desconforto físico me levará a me concentrar e, quando fizer isso, pelo próprio ato de me concentrar, escolherei uma das possíveis fontes de alívio para a minha atenção e agirei segundo ela. Uma escolha, nesses termos, é nada mais que um ato de concentração que provoca o colapso da função de onda do pensamento possível. Mas ninguém poderá dizer que aquela escolha específica foi determinada por meu desconforto. Qualquer das minhas alternativas o teria aliviado. O desconforto pedia apenas alguma escolha. A escolha em si foi livre. Essa capacidade de autorreflexão, de pensar sobre si mesmo e assim, por meio da concentração, provocar o colapso de sua própria função de onda, baseia-se na física de alguns condensados de Bose-Einstein, incluindo aqueles que constituem a base física da nossa consciência, nas diferentes propriedades físicas apresentadas por tais sistemas quânticos durante um estado de baixa ou alta energia. Num estado de baixa energia, os condensados de Bose-Einstein apresentam os conhecidos efeitos de sobreposição quântica de múltiplas possibilidades vividas por nós nas imagens toldadas de nossa vida de sonho, o crepúsculo gótico da imaginação. Num estado de alta energia, esses condensados comportam-se quase classicamente, perdendo seus efeitos quânticos de sobreposição. Tal mecanismo alternativo
levando o condensado de propriedades quânticas de baixa energia a propriedades clássicas de alta energia, foi ilustrado pela primeira vez nas junções Josephson, os circuitos supercondutores que deram ao físico inglês Brian Josephson o Prémio Nobel da Física em 1973. Como conseguiam reunir em uma unidade física macroscópica de grande escala as propriedades de ambos, sistemas quântico e clássico? As junções Josephson trouxeram alguma esperança aos que gostariam de criar um computador quântico. Um computador que combinasse as vantagens dos efeitos quânticos de sobreposição, principalmente a liberdade de escolher simultaneamente uma ampla gama de possibilidades, com a lógica clássica dos computadores. Mas condensados supercondutores de Bose-Einstein só funcionam em temperaturas extremamente baixas e, portanto, a tecnologia necessária para empregar a descoberta de Josephson em um computador, seja ele quântico ou clássico, continua até agora dispendiosa demais para ser viável. Num cérebro humano, porém, onde condensados de Bose-Einstein do tipo Froelich funcionam em temperatura corporal, não há tal problema. O cérebro é, portanto, um exemplo bem-sucedido de computador quântico, que emprega a física das junções Josephson. Dizer isto, no entanto, tem implicações humanas muitíssimo diferentes do que qualquer comparação entre nós e os computadores clássicos poderia gerar, por motivos que, espero, tenham ficado claros em tudo o que foi dito sobre nossa natureza e a dos sistemas quânticos. Em nosso sistema consciente, o ato de concentração é um processo pelo qual a energia é bombada para o cérebro. Todos sabemos que, se nossas reservas de energia estão baixas, é difícil concentrar-se. Mas, quando temos energia para concentração, a canalização dessa energia para o cérebro produz o efeito de conduzir o condensado de Bose-Einstein do cérebro de um estado quântico de baixa energia para um estado quase clássico de energia, conduzido assim novos processos de pensamento com mais imagens imprecisas do pensamento possível para o detalhamento clássico mais estruturado do pensamento concentrado. Numa visão quântica da consciência, portanto, temos tanto a definição básica da escolha como uma compreensão básica da física que permite tal escolha. Qualquer escolha é, em si, simplesmente o colapso da função de onda quântica do pensamento possível para um pensamento definido. Todas essas escolhas são necessariamente livres por causa da indeterminação quântica essencial do cérebro. Uma indeterminação que existe tanto em seu sistema quântico como nas respostas de neurónios individuais à estimulação. Mas esse modelo esquemático da escolha quântica ainda não responde às questões mais interessantes. Como e porque, por exemplo, chego a efetivamente realizar as escolhas que realizo e se sou livre para fazer qualquer escolha, porque tantas vezes faço escolhas que são evidentemente ruins para mim mesma ou para os outros. Em que medida posso controlar essas escolhas quânticas aparentemente indeterminadas? Controlar, em outras palavras, minha própria liberdade e, consequentemente, em que medida minha liberdade me fez responsável por minhas escolhas? A resposta de bom senso a muitas destas questões, se é que acredito em liberdade, se não sou determinista, é que, sendo uma criatura racional, tenho a capacidade de analisar logicamente uma situação e de refletir sobre as prováveis consequências de minha escolha. Tanto minha liberdade quanto minha responsabilidade são tidas como provenientes de tais capacidades. Por isso, tão frequentemente negamos que os animais tenham livre arbítrio ou que as crianças devam ser responsabilizadas por seus atos. Essa ideia de que escolha e razão estão necessariamente ligadas nas decisões de uma pessoa livre é um tanto exagerada e nos deixa cegos para a verdadeira natureza da escolha e da liberdade no ser quântico. A liberdade quântica é algo muito mais terrível do que nossa fé no poder da razão permitiria que acreditássemos. Veja, por exemplo, no caso da decisão de deixar de fumar.
Toda a minha capacidade racional me diz que fumar é prejudicial para mim e muito provavelmente para os que me cercam. Talvez até me convença de que estou agindo com base nesta decisão, prometendo a mim mesmo largar amanhã ou adotando algum estratagema como hipnose ou acupuntura. Mas os efeitos do estratagema duram pouco e amanhã está muito longe. Continuo a agir contra a razão, decido agir contra a razão toda vez que acendo um cigarro. Mas um belo dia realmente deixo de fumar. Certa manhã, sem que haja nenhum motivo para suspeitar que tal coisa irá acontecer, pego um maço de cigarros somente para deixá-lo cair de volta no lugar. Escolhi parar. Realmente fiz minha escolha e agi de acordo. Mas porquê? Em termos quânticos, este porquê não tem resposta definida. Todas as respostas definidas, toda a lógica e razão são estruturas clássicas. Elas surgem exatamente no momento em que a função de onda do pensamento colapsa, isto é, depois do momento da escolha. Nossa lógica não faz as escolhas. Isto é um modo determinista de pensar. Ao contrário, são nossas escolhas livres e indeterminadas que estão associadas a um conjunto similarmente sobreposto de razões ligadas a estas escolhas que dão origem à nossa lógica. Ao fazer uma escolha, temos uma razão para aquela escolha. Uma razão que nossa lógica então utiliza para explicar aquela escolha. Mas qualquer outra escolha teria sido associada a alguma outra razão que teria saciado da mesma forma a sede de explicações da lógica. Direi às pessoas que deixei de fumar porque sabia que era prejudicial à minha saúde. Da mesma forma, se não tivesse conseguido deixar de fumar, diria que isto se deu porque não tenho força de vontade ou porque precisava do cigarro para aliviar minhas tensões, etc. Estes porquês que utilizo para explicar a minha escolha dizem algo a meu respeito enquanto pessoa, mas não determinam a escolha em si. Alguns psicanalistas e psicoterapeutas acreditam que o verdadeiro valor de seu trabalho advém de uma habilidade dúbia de atribuir causas ao comportamento de seus pacientes, como queria Freud, mas antes da capacidade de descobrir o significado do comportamento. Descobrir o ato de fazer determinadas escolhas revela sobre nós mesmos e aquilo que valorizamos. A escolha de deixar de fumar me diz que dou valor à saúde e à longevidade e, mais além, talvez signifique que sou um tipo de pessoa capaz de resistir a uma tentação imediata em vista de um ganho distante. Uma escolha no sentido de não deixar o fumo poderia ter indicado que dou valor a prazeres imediatos, embora passageiros, em detrimento de benefícios a longo prazo. Mas, seja qual for o significado da minha escolha e o que ela revela a meu respeito, a escolha em si precedeu a todos os porquês. Foi feita num terrível momento de liberdade, no que Kierkegaard chamaria de um salto de fé. Não obstante, foi eu que fiz a escolha. Eu que, por algum estranho tipo de diálogo quântico entre a função de onda quântica indeterminada, que sou eu, e a função de onda indeterminada de minhas possíveis escolhas, de facto decidi parar. E tal escolha foi de minha responsabilidade e de ninguém mais. Este é o terrível fardo da liberdade, pois ela nos faz responsáveis por escolhas sobre as quais não temos pleno controle consciente. Ela nos coloca na linha de fogo, no centro de uma situação toda nublada e indeterminada nas margens, e depois nos diz que, em temor e tremor, como diria Kierkegaard, devemos nos levantar para a identificação. E, no entanto, queremos clamar aos céus. Podem a vida e a liberdade ser assim tão terríveis? Assim tão carregadas de temíveis escolhas pelas quais devemos nos responsabilizar e que, no entanto, surgem de uma esfera do ser que, aparentemente, não responde perante ninguém? Não há nada que eu possa fazer para controlar a minha liberdade, encurtar as rédeas só um pouquinho? Para Sartre, cuja liberdade existencialista radical estava fundada na negação tanto da natureza humana quanto da sua essência.
como também de quaisquer forças externas determinantes regras e valores? A resposta é um decidido não. Eu sou minha liberdade, que lá mora este sem as moscas. Repentinamente, saída do nada, a liberdade caiu com um estrondo sobre mim, derrubando-me. Eu era como um homem que perdeu sua sombra, e não sobrara nada no céu, nem certo, nem errado, nem ninguém que me desse ordens. Estranho a mim mesmo, eu sei, fora da natureza, contra a natureza, sem desculpas, já sem recurso, salvo pelo que encontrar dentro de mim mesmo. Estou sozinho, sozinho, sozinho até morrer. O próprio Sartre é obrigado a concluir que esta posição significa que a vida humana começa no extremo do desespero e deixa-nos sem resposta para a questão de qual o fundamento para a possibilidade de encontrarmos qualquer recurso no ser necessariamente vazio do existencialismo. Dar qualquer valor a uma liberdade assim tão radical seria apenas outra expressão do desejo narcisista de que o ser esteja fundado inteiramente sobre si mesmo, com a consequente e inevitável alienação tanto de seu ser como dos outros, como diz o filósofo canadense Charles Taylor. O sujeito de uma escolha radical é outro avatar da recorrente da figura que nossa civilização aspira a realizar. O ego desencarnado, o sujeito que pode objetivar todo o ser, incluindo o seu próprio, e escolher dentro de uma liberdade radical. Mas esse prometido autodomínio total seria, na verdade, a mais total perda de si. O sonho do narcisista é seu próprio pesadelo. No extremo oposto, o ser quântico não está sozinho nem vazio, tampouco está radicalmente livre no sentido que Sartre dá ao termo. Nem, aliás, o estão os processos quânticos. O colapso de uma função de onda quântica não é aleatório, não é completamente desprovido de senso de direção, não é, para usar o vocabulário de Sartre, totalmente contingente. Qualquer colapso é uma questão de probabilidade e alguns resultados de um colapso são mais prováveis que outros. Para nós, sistemas quânticos humanos, o grau em que podemos pesar essas probabilidades é o grau em que podemos exercer algum controle sobre a nossa liberdade. Nos processos quânticos, a probabilidade de que algo aconteça está associada à quantidade de energia exigida para fazê-lo acontecer. Se um elétron pode se transferir para uma camada de energia no átomo com muito pouco dispêndio de energia e para um outro nível com grande dispêndio de energia, há muito maior probabilidade de que ele faça a transição de baixa energia. Ele é livre para fazer qualquer transição. Nada é determinado, mas é muito provável que ele escolha a opção mais fácil. E assim ocorre também connosco. Embora por sermos muito mais complexos que os elétrons, os fatores que influenciam as exigências energéticas de nossas várias escolhas também são mais complexos. Como pessoa quântica tenho natureza e essência. Tenho um corpo, tendências genéticas, experiências e reflexões sobre essas experiências. Tenho caráter e sou em grande parte definida pelos relacionamentos que estabeleço com os outros. Todas essas qualidades causam impacto em minha memória quântica, naquele ponto de encontro indeterminado entre o ser que sou e o ser em que me estou tornando. Aquele ponto onde são feitas as escolhas. E a natureza desse impacto é que ele influencia as probabilidades de minhas escolhas. Toda a história e constituição do meu ser aumentam a probabilidade de que eu faça certas escolhas e diminuem a probabilidade de fazer outras. Como seres quânticos, nós nos construímos à medida que vamos indo, tecemos a trama de nosso ser por meio do diálogo contínuo com o nosso passado, com a nossa experiência, com o meio ambiente e com os outros. Uma parte importante desse diálogo são as razões que atribuímos às várias escolhas que poderemos fazer e como elas se encaixam no contexto total de nossas vidas e daquilo a que damos valor. Portanto, embora as razões em si não determinem as escolhas que fazemos, elas desempenham um papel vital
quando se trata de tornar algumas escolhas mais prováveis que outras. As razões especiais que ligamos a qualquer conjunto de escolhas possíveis influenciam a probabilidade de fazermos alguma escolha em especial. A razão ligada à possível escolha de deixar de fumar é a de que isso prolongará minha vida. A razão ligada a não deixar de fumar é a de que isso me dá prazer. Mas, dada a associação destas razões com aquelas escolhas, é mais provável que eu decida parar de fumar. A associação entre razão e escolha torna as escolhas corretas mais fáceis, menos exigentes de energia. Ela faz a balança pender, mas não garante o resultado desejado. No processo de viver, pensar e relacionar-se, estamos reforçando ou modificando as probabilidades de que nossas escolhas tenham este ou aquele resultado em particular. Estamos viciando os dados quânticos e canalizando a direção de nossa liberdade. Cada escolha que faço tem influência sobre a próxima que farei, pois aumenta ou diminui a probabilidade desta escolha. Nenhuma das minhas escolhas, não importando quão diminuta ela seja, está despida de significado para o resto de minha vida. Obviamente, tal canalização tem mais eficácia à medida que o nosso caráter e nossa capacidade de discernimento amadurecem. E estamos corretos em não responsabilizar as crianças e os deficientes mentais por suas ações como fazemos com os adultos normais. A liberdade daqueles é tão real quanto a do adulto maduro. Mas seu resultado será provavelmente muito mais aleatório ou muito mais carregado de tendências genéticas ou desequilíbrios químicos do cérebro. O efeito do nosso estilo de vida e das escolhas do passado sobre o peso das probabilidades de nossas escolhas futuras também empresta certa verdade limitada às alegações sociológicas e psicológicas de que nosso histórico, nosso ambiente ou nossos contatos influenciam nossas escolhas. Mas isso é muito diferente de dizer que eles determinam tais escolhas. Somos sempre livres para decidir contra o peso das probabilidades para fazer escolhas que despendem mais energia. E esta liberdade nos torna responsáveis. As histórias de pessoas que superaram seus históricos e suas circunstâncias para fazer coisas surpreendentes ou grandiosas nos inspiram justamente para lembrar-nos de que também nós poderíamos agir contra as probabilidades, de que a responsabilidade por isso repousa em nós mesmos e em mais ninguém. E, como acontece tantas vezes, a realização frequentemente modifica as probabilidades. Por isso, os exemplos de heróis locais muitas vezes transformam a existência de muitos outros que vivem num ambiente desprivilegiado ou oprimido. O fato de que aqueles heróis terem feito a escolha mais difícil facilita a mesma escolha para outros. A física disto repousa na interconexão quântica de nossa consciência e reflete minha afirmação anterior no sentido de que tudo o que fazemos afeta a todos, direta e fisicamente. Se um de nós abrir uma picada, é muito provável que outros sigam o mesmo caminho. Em termos gerais, a natureza quântica de nossa consciência torna tentador fazer escolhas que exijam um mínimo de dispêndio de energia, a menor concentração, e por esse motivo é que somos, por natureza, criaturas de hábito e imitação. O hábito é uma espécie de carona, exige muito pouco esforço mental. Tendo feito algo de uma forma, uma primeira vez, tendo feito uma escolha em especial, é muito mais fácil repetir a mesma coisa e, portanto, a probabilidade de que isso aconteça é maior. Nesse sentido, deveríamos usar o melhor de nossas faculdades mentais para avaliar o valor dos hábitos que estamos adotando ou as qualidades daqueles que estamos imitando. A escolha original que leva a um hábito talvez nos custe pouco, mas depois, se quisermos quebrar o hábito, a tarefa poderá tomar proporções hercúleas. Em certo sentido, qualquer hábito é uma saída para os preguiçosos e medrosos. Poupa-nos energia e, ao mesmo tempo, nos alivia do fardo da liberdade. Depois que algo se torna hábito, a probabilidade de que o perpetuamos é tão grande que praticamente não há nenhum elemento de escolha que permaneça na situação. Assim, quando ajo baseado num hábito, não ajo livremente, nem estou exercitando minha criatividade.
Sendo uma atividade de baixa energia, o hábito bombeia muita pouca energia para o cérebro e ele, por assim dizer, provoca o colapso de poucas funções de onda. Por isso é algo tão pouco criativo e por isso as criaturas de hábitos experimentam um crescimento psíquico tão diminuto. Mas, talvez, o hábito seja necessário em muitas áreas da nossa vida. Talvez, simplesmente, não tenhamos quantidade suficiente de energia física para viver nos extremos de nossa liberdade em todas as decisões e ações. E, talvez, por isso, a própria natureza quântica de nossa consciência nos tente em direção ao habitual. A formação de hábitos pode nos deixar livres para viver mais criativamente as coisas que interessam. O mesmo se aplica a deixar que nossas ações brotem da conformidade com os códigos de comportamento vigentes ou de adesão a códigos de dever rigorosamente definidos. A escolha inicial de seguir tais códigos exige alguma consideração, embora não muita, se já estivermos parcialmente definidos quanto aos costumes sociais e relacionamentos que os fundamentam. Mas, uma vez feita a escolha, podemos continuar a viver de uma forma que vicia as probabilidades contra qualquer forma de comportamento que, para ser adotada, exigiria as qualidades de um herói. Nenhum de nós pode ser herói em todos os momentos da vida e, enquanto os costumes vigentes ou os códigos de dever aos quais subscrevemos forem basicamente razoáveis, a necessidade de heroísmo individual pode ser evitada sem dano a nós mesmos ou aos outros. Se nossa aceitação dos costumes vigentes provém de um compromisso, que é uma decisão que se renova com energia repetidamente e não de um mero hábito, então a própria conformidade pode ser uma maneira criativa de viver. Ela ajuda a manter uma cultura e um modo de vida. Mas, devido à nossa liberdade essencial e devido à responsabilidade que nos é imposta por essa liberdade, qualquer um de nós poderá, a qualquer momento, precisar se tornar herói. Quando os nossos hábitos revelam-se nocivos a nós mesmos e aos outros, ou quando a nossa lealdade ao dever nos envolve em algum comportamento que sabemos ser moralmente errado, somos compelidos a nos tornar heróis, compelidos a fazer o esforço de agir contra o peso da probabilidade. Temos um imperativo moral de usar nossa liberdade, de viver na temível beirada de nossa consciência quando isso nos for exigido, porque, como seres conscientes, é de nossa própria natureza ser livres e, em termos quânticos, o natural e o ético caminham de mãos dadas. Porque desse modo ficará mais claro quando tivermos discutido a nossa relação com o mundo material e a natureza do vácuo quântico em si. O exercício dessa liberdade repousa no cerne do nosso significado enquanto indivíduos quânticos e com razão culpamos os que sempre se esquivam dela em nome do dever ou do hábito ou do condicionamento social. Nós os culpamos por não se esforçarem, despendendo alguma energia, por fugir habitualmente do fardo da responsabilidade que é nossa por natureza, deixando assim de optar pela criatividade decorrente de nossa liberdade. Tal criatividade que discutirei em seguida é a chave do porque nós, seres humanos, estamos no universo.